Boa tarde, prefeito. Obrigada por conversar com a CNN. A situação em Manaus é grave. Tanto o sistema de saúde quanto o funerário estão em colapso. A gente vai ver agora uma fala do presidente Bolsonaro hoje de manhã. Ele recebeu um grupo de pessoas no Palácio da Alvorada. A deputada Bia Kicis estava com eles, ela fez um vídeo e nele pediu para o presidente enviar um recado nesse Dia do Trabalhador. Vamos ver a resposta do presidente. Só antes, queria dar novamente boa tarde ao prefeito, que eu não deixei ele responder. Boa tarde. Boa tarde a você, Luciana, a você, Cássius, e a todos que estão me dando a honra de participar dessa entrevista. Vamos ouvir o presidente. Gostaria que todos voltassem a trabalhar, mas quem decide isso não sou eu, são os governadores e prefeitos. Tá certo? Então, um bom dia a todos. O Brasil é um país maravilhoso e eu tenho certeza, né, que pelo Deus acima de tudo, brevemente, voltaremos à normalidade. Tá aí, portanto, prefeito, mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro culpando prefeitos e governadores pelo aumento do número de infectados, de mortes e pelo desemprego aqui no país. Qual a análise que você faz dessa fala do presidente? É o seguinte, eu não vou nem perder tempo trocando culpas, mas que faltou neste país presidencialista, e eu sou parlamentarista, nessa coisa viciosa que dá muito poder ao presidente, que é o presidencialismo, faltou o líder, faltou o presidente. O presidente não só poderia ser omitido, seria grave, não só não fez sequer a omissão, como ele chega ao ponto de liderar o boicote ao isolamento social. Então, aqui, eu posso dizer que o boicote fracassou. Ontem, o governador do estado propôs um plano de reabertura do comércio. Eu disse a ele, o governador, que somos aliados tópicos nessa questão do coronavírus até o final. Agora, nós não podemos abrir o que nós não fechamos. As pessoas não obedeceram. A maior autoridade da nação, que tem seu contingente de seguidores, diz que é para abrir, o que é mais gostoso. E nós dizemos para fechar. Então, eu considero que as palavras do presidente Bolsonaro são cada dia mais insensatas quando se trata de coronavírus. Cada dia mais irresponsáveis. Quem deve estar mais tranquilo é o Guedes, porque parece que ele está tão preocupado em ver o coronavírus graçar pelo Brasil que ele não tem se metido em economia. É uma coisa extremamente grave ele dizer uma coisa dessas, porque ele é o chefe da nação e parece não entender isso. E aqui, governadores e prefeitos, cada qual com sua visão, vão tomando as suas atitudes. A do governador é que já dá para se pensar numa abertura, porque acha que estamos no pico. A minha é que não é hora de abertura coisa alguma, é hora de insistirmos, inclusive com peças publicitárias de TV chocantes, mostrando aquilo que a gente não quer para ninguém e que, portanto, o povo que assistir na televisão vai se chocar também, nós olharmos uma coisa bem simples. Veja só, Cássio, veja, Luciana, a curva continua subindo. Nós não estamos dando nenhum sinal de achatamento da curva. E tem pessoas que pensam que depois que a chuva, que a curva chegar ao seu pico, que desce no Brasil o país de Alice nas maravilhas. Não é verdade. Se morreram quantos mil na Itália na subida, na descida continua morrendo gente até hoje. E eles celebram 200 mortes, 180 mortes, 170 mortes. Um país, vejam a gravidade, você celebrar que só morreram 170, 180 ou 200 agora, quando eles já estão realmente quase sob controle sobre o coronavírus. Então tem algumas balelas, uma delas volta ao próprio presidente Bolsonaro. Ele tossiu ainda há pouco, eu estava vendo agora. Ele acredita que, como ele teve o coronavírus, diga ou não diga, e só não mostrar se teve ou não teve já é uma coisa muito grave, o presidente ele tossiu. E eu vejo ele tossir muito frequentemente. Ele precisa aprender que a OMS já disse que não há nenhuma garantia de você ficar imune depois de ter tido a doença. E se tivesse a garantia, seria extremamente leviano eu ter tido, estar imune e bancar o super-homem pelo meio da rua. É uma coisa grave. A gente mobiliza e ele desmobiliza. E tem também uma resistência muito natural das pessoas que, muitas vezes morando em condições abaixo do normal,
tem dificuldade de ficar em casa, mas não adianta sair porque não tem um emprego, está vindo essa ajuda do governo, nós temos dado a ajuda possível aqui, é colocar a faca nos dentes e nos prepararmos, porque aqui foi a dissensão que eu tive com o governador, foi uma conversa fraterna, numa reunião que tivemos ontem, dizer, na sua opinião, já estamos no pico, mais uma razão para não abrir. Na minha opinião, nós não estamos no pico. Vamos chegar ao pico no dia 14, 15 de maio. E aí eu não sei, sinceramente, o que significa esse pico. Eu não sei se significa realmente nós vivemos uma situação infernal. E o fato de chegarmos ao pico quer dizer que para de crescer, supostamente, e se as medidas forem tomadas, porque nada acontece por combustão espontânea, a curva do coronavírus vira para baixo. E aí demora um tempão, praticamente com as mesmas mortes, com os mesmos atingidos e mais. Quem sabe uma abertura que não seja muito bem pensada, e o governador vai meditar sobre isso, e acredito que ele fará, tem sido assim, tem sido sensato, e haverá de ser sensato. Nós vamos tomar a decisão de abertura no momento que tivermos segurança de que estamos protegendo hospitais, pessoal que trabalha no hospital, que estamos protegendo os circunstantes e que estamos realmente começando a ganhar uma guerra, que não estamos ainda, estamos perdendo, estaríamos começando a ganhar uma guerra contra o coronavírus. Antes disso, eu entendo que o plano A, o principal plano, é exatamente incrementarmos os esforços nessa jornada até o dia 15 de maio, mais ou menos, com absoluto resguardo social, absoluto isolamento, porque as mortes são graves, a crise funerária ela nos tem feito fazer das tripas coração para dar conta de tudo, os hospitais estão sempre lotados, o nosso hospital de campanha, que apresenta os melhores resultados aqui, ele não fica vago um dia, morrem 10, se salvam 10, morrem 3, você tem 13 vagas, essas 13 vagas são preenchidas imediatamente. Ou seja, é uma situação grave, eu não quero desconhecer a gravidade da situação de Manaus, eu diria que Manaus, de certa forma, virou a Itália do mundo, virou a Itália. Por isso, inclusive, estou expedindo e já expedi uma porção de vídeos dirigidos a todos do G7 e a vários países que não estão no G20, mas que são países ricos, que podem ajudar. E fiz uma mensagem muito pessoal, muito minha, para a Emma Thunberg, que é uma líder mundial, sem mandato, mas com mandato conferido pela legitimidade da sua coragem e da sua sensibilidade. Até aproveitar o gancho sobre isso que o senhor está falando, eu sei que é muito emocionante, é muita dor, a gente também se sensibiliza muito com os números, a gente não trata aqui no jornalismo da CNN só números, mas sim pessoas, a gente sabe da batalha do governo, também das prefeituras, de todo mundo tentando vencer essa batalha chamada coronavírus. Inclusive, na última entrevista que o senhor deu aqui à CNN, o senhor disse que a situação era de calamidade na cidade de Manaus, que já havia ultrapassado a fase da emergência. E o senhor acabou de falar que ainda o pico da pandemia aí no estado e principalmente na cidade de Manaus ainda nem chegou. A situação pode piorar muito mais. Eu gostaria de saber, na verdade, do senhor o que já foi pedido e o que foi pedido, o que já chegou na palma da sua mão em relação a verbas, equipamentos, para tentar vencer esse vírus que vem aí nos atormentando tanto. O que já foi, de fato, chegou ao senhor, o que o senhor conseguiu implementar? Da iniciativa privada, eu considero significativa a ajuda, a começar pela possibilidade de montarmos com uma rede de hospitais e com empresários, sobretudo o Grupo Transire, montarmos um hospital de campanha. Do ponto de vista do governo federal, eu diria que a ajuda tem sido muito pequena, tem sido ínfima, lenta, tem sido demorada e não tem sido resolutiva. Nós sempre dizendo, e eles sabem mais do que eu, que alguém atacado de corona pode ter seu pulmão dilacerado em 3 horas, em 6 horas, em 9 horas, em 12 horas. Não dá para esperar. Eu preciso de tomógrafos, por exemplo, e tenho pedido isso. Preciso de tomógrafos
porque nós colocaríamos em UBSs estratégicas para fazer muitos testes. O teste do tomógrafo é muito mais eficaz do que aquele do sangue, que aquilo é uma picaretagem grande. Aquele não funciona. O do tomógrafo, ele mostra se o seu pulmão está bom ou não. E aí você vê, se houver alguma coisa, você vê que se é caso de tratar domiciliarmente, de tratar com a ida à casa da pessoa, enfim, de casa em casa, ou se é o caso de buscar uma vaga no hospital. Os hospitais estaduais bastante lotados, o nosso hospital de campanha, que já tem 80 leitos e quer chegar a 279, ele está o tempo inteiro com lotação máxima, enfim. Eu sinto que eu espero acordar o mundo, porque eu não consigo acordar o Brasil para a importância estratégica, inclusive, do meu estado, da minha região, a região que segura o aquecimento global, a região que segura muitas desgraças que poderiam estar acontecendo no mundo inteiro. Mas aqui eu não consigo sensibilizar o Brasil. Eu não consigo que o Brasil diga, poxa, Manaus está assim, é o lugar mais grave, então prioridade zero para Manaus. Não, mandaram meia dúzia de Tamiflu, de não sei mais o quê, umas tolices, enfim, disseram que estão mandando caixões, eu estou recusando os caixões, porque não existe crise de caixão aqui, existe a tentativa da iniciativa privada desse setor de se aproveitar para explorar a classe média e a classe mais alta na hora de vender os caixões, dizendo que tem falta de caixões. Eu estou devolvendo os caixões que me foram oferecidos pela Presidência da República. Prefeito, não quero, nós temos... Prefeito, eu gostaria de saber o sentimento. O senhor se sente abandonado pelo poder público, é isso? Eu me sinto, assim... Pelo povo de Manaus, não. Pelo trabalho junto com o governador, a gente teve uma discordância tópica ontem. Tenho certeza que ele vai compreender, haverá de compreender que, em plena crise de pico, de pré-pico, para mim, pré-pico, pico para ele, não é hora de abrirmos. Um simples anúncio de que se pode abrir estimula as pessoas que não aderiram a não aderirem mais e outros a aderirem aos que não aderiram. Eu até fiz uma palavra que acabou sendo de efeito. Eu disse, olha, como é que nós vamos abrir o que nós não fechamos? Nós não conseguimos fechar a cidade, essa é a verdade. Foi assim em quase todo o país. Mas em relação ao governo federal, eu digo isso. Olham como se fosse um lugar qualquer. Eu sei que toda vida é uma vida qualquer no bom sentido. Mas aqui, alguém ignorar as dificuldades logísticas que nós temos, as distâncias, ignorarmos as urgências nossas, e ignorarmos a importância estratégica desta região, chega a ser uma coisa que ultrapassa os caminhos da insensatez. É a marcha da insensatez completa. É aquela que leva até o desastre final de quem erra e persiste no erro. O presidente Bolsonaro é o único líder de um partido significativo que não retromarchou. Trump, por causa das eleições, retromarchou. Boris Johnson, ele me pareceu que, depois, sobretudo, do que passou, do que sofreu, de maneira sincera e que me comoveu no seu pronunciamento, ele retromarchou. Todos que erraram, retromarcharam. E aqui tem um que o tempo inteiro fica brigando, ou com o prefeito, ou com o governador, ou com os dois, ou com o tribunal, ou com não sei quem, ou com o ministro. Enfim, o presidente Bolsonaro, se eu tivesse que fazer um pedido aqui, aproveitando vocês e essa grande audiência, eu faria um pedido em favor do isolamento social. Eu diria, presidente Bolsonaro, fique em casa. Fique em casa. Se mantenha na sua casa. Faça o que o bom senso manda. Salve a vida de muitos compatriotas seus. Salve a vida, se querem falar dessa coisa que ficou em nono plano para qualquer pessoa que tenha coração, pense nos seus eleitores. Foram 57 milhões de eleitores que acreditaram no seu comando, que lhe entregaram um leme, que lhe disseram para tocar este país, que lhe disseram para ser sensato e comandar este país. E comandar este país levando o país para um porto seguro, e não para esse buraco que deixa as pessoas angustiadas, esgotadas, e que precisa você ser uma pessoa muito cínica, uma pessoa muito insensata, para não sentir isso profundamente no fundo do seu coração.
Prefeito, a gente está vendo que o senhor está bastante angustiado e preocupado com esse colapso aí em Manaus. E o presidente Bolsonaro, como o senhor falou, ele está colocando a culpa nos governadores e prefeitos. Já os governadores e prefeitos estão colocando a culpa no presidente. A gente está vendo aí um jogo de empurra sobre de quem é a culpa exatamente nesse caso. Falando especificamente sobre Manaus, a gente sabe que o Amazonas já estava enfrentando também um problema de H1N1, de influenza, né? Não só do coronavírus. Não faltou também um preparo anterior da prefeitura para evitar esse colapso agora do coronavírus? Não, nós recebemos as vacinas, fomos recordista nacional em vacinações. Nós sabíamos que juntar duas infecções seria uma coisa muito grave para a vítima do corona. Eu quero aproveitar para cumprimentar também o Kenzo e o Leandro e dizer que nós, o que mandaram, nós usamos. Pediram 90%, 94%, sei lá, de vacinação de idosos, nós vacinamos 113%. O que veio, saiu. Inventamos um sistema de drive-thru aqui rápido, ou seja, o idoso colocava o braço de fora, era vacinado e saía. Enfim, faltam vacinas, como faltam outras coisas. Faltam EPIs, faltam os nossos SAMUzeiros, as pessoas do SAMU, estão trabalhando, arriscando suas vidas, e suas roupas estão ficando precárias, o que os deixa vulneráveis. Eu pedi roupas, porque nós não estamos encontrando aqui, em costureiras e pessoas daqui, quem faça, primeiro, com a rapidez que a gente precisa, e segundo, que faça com um tecido que não é comum por estas bandas, que é uma banda de calor. Enfim, esse é o fim do chamado inverno, é época em que faz muito calor e chove muito. A outra fase, a do verão, faz muito calor e não chove, chove pouco. Então, essa é a diferença. Nós temos as estações divididas desse jeito. É hora ainda das coisas. Dengue. Eu falei com o secretário de Saúde ontem, dizendo, olha, nós temos que cuidar do corona, mas não podemos esquecer a dengue. Nós não podemos esquecer o chikungunya. Nós temos que nos virar e colocar a nossa assistência básica, nós que temos entrado, fomos obrigados a entrar na assistência de alta complexidade com o nosso hospital de campanha, temos que nos lembrar e enfrentar isso, porque todas as possibilidades de enfraquecimento do organismo do ser humano terminam redundando em fortalecimento das possibilidades do coronavírus. Então, eu queria chamar a atenção de novo para isso. Muito cuidado, esse pessoal que está falando muito em abertura. Primeiro, saber o que fechou. E segundo, que alternativa temos. E lembrar que a subida leva a X mil mortes, a descida leva a Y mil mortes. Então não tem, assim, mamão com açúcar, como se dizia no meu tempo de garoto, para ninguém. Não tem facilidade para ninguém. Muito sacrifício, muito suor e muitas lágrimas nos esperam nesse caminho. E só mesmo a determinação de vencer essa batalha, insistindo na luta do dia a dia, com as armas que a gente tiver. Eu volto a dizer ao governo federal, não gostou do que eu disse agora? Presidente, desculpe, mande ajuda para Manaus. Se não gostar do que eu vou dizer amanhã, presidente, mande ajuda para Manaus. Manaus precisa de ajuda urgentemente e no Amazonas a situação é tétrica, porque são raríssimos os leitos de UTI e eu diria que o Amazonas é um estado hoje abandonado e jogado à própria sorte e aos poucos recursos nas mãos de quem governa e de quem governa, o Estado e Prefeitura. Prefeito, eu vou somar a nossa conversa aqui, a nossa analista de política, Renata Agostini, direto de Brasília. Renata. Olá, Renata, prefeito. muito obrigado. Como vai? O senhor usou palavras duras e falou que o presidente Jair Bolsonaro deveria ficar em casa. Há um debate sobre o exame que ele fez, se ele testou negativo, como ele afirma, porém ele nunca mostrou esses exames. Ele deu uma declaração dizendo que talvez ele tenha tido contato com esse vírus no passado. O senhor acha que ele deveria mostrar esses exames? É importante que haja transparência? Qual é a opinião do senhor sobre esse tema? Claro, eu vejo todo esse tique-trique que eu não tenho tido tempo de acompanhar entre ele e o Moro. Eu julgo ele mostrar o exame mais importante do que tudo que eu li nesse TCT de libera a declaração do fulano, faz
print do Beltrano, eu considero isso muito importante. Eu testei, eu tive câncer de próstata. O que eu fiz? Chamei a imprensa toda e comuniquei que estava com câncer de próstata. Ia ver o nível e tudo mais. Graças a Deus estou muito bem, estou acompanhando regularmente, está tudo muito bem. Graças a isso, eu salvei a vida do meu irmão. Meu irmão, eu sou o mais velho, depois de mim, vem o Júlio estava com câncer de próstata e não sabia. Quando ele me viu, ele tomou um susto e correu para o médico. E o médico me disse que nunca recebeu tantos pacientes na vida dele quanto depois de eu ter dito isso. E a mesma coisa procura no nosso SUS de pessoas para fazer o tal exame que o machismo... meu pai morreu, meu pai era um homem culto, muito preparado, mas o machismo não permitia ele fazer o exame de toque. Então, muita gente se salvou porque eu declarei que tinha câncer de próstata. Era meu dever de chefe de um poder agir desse jeito. Ele tinha que mostrar, está aqui, não tenho, não tive. Ou então está aqui, eu tive. Agora, o que não pode é cometer 2 erros. O da omissão grave, que arrisca pessoas, e, se é verdade que teve, estar imaginando que está imunizado, e a Organização Mundial de Saúde diz que não há imunidade para isso, e as outras gripes provam que não há imunidade, tanto que eu tenho que me vacinar contra essas gripes sazonais aqui todos os anos, então não há essa imunidade, ele acaba caindo doente. Eu não desejo isso, mas é preciso responsabilidade nessa hora. E o chefe de Estado, o chefe de um poder, ele deve, sobretudo, pensar nas pessoas que ele governa. Ele deve pensar neles. É assim que os heróis se arriscam na guerra. É assim que os enfermeiros ficam ali até o último suspiro. É assim que ficam as pessoas que estão nas ruas, que estão nos cemitérios, os coveiros, trabalhando. Eu tenho coveiros que estão muito mal, tenho coveiros que estão doentes, tenho coveiros que estão em situação grave. Ele, por exemplo, fez um deboche com coveiros. Foi quando eu tive uma primeira explosão. Não sou coveiro. Eu nunca achei que ele era coveiro. Não me interessa nem o que ele é. Não sei se ele é coveiro. Que ele é coveiro, eu sei que ele não é. Agora, pedi que ele respeitasse os coveiros, como respeite os profissionais de saúde, respeite as pessoas que estão ali. Ontem morreu, e vocês noticiaram, um médico de 67 anos que tinha comorbidades e que sabia disso como médico melhor do que ninguém, que ficou até o último momento da luta, sabendo que ele era de altíssimo risco. Ele ficou até o último momento da luta, morreu depois de ter salvo muitas pessoas, se não me engano, no Rio de Janeiro. É uma questão de responsabilidade. Ou se tem responsabilidade pública ou não se tem. Quem não tem responsabilidade pública, que se recolha à vida privada e passe a assistir às realidades com mais distanciamento, sem deixar de cumprir seus deveres sociais também, que todos temos. E quem tem responsabilidade pública deve ter uma visão de mais alcance, uma visão mais elevada, uma visão mais alta, um olhar mais generoso, um olhar mais digno em relação a tantas pessoas que estão morrendo, a tantas pessoas que dispensam essas palavras. Dispenso essas palavras. Eu juro a vocês, eu não sou um robô. Eu não estava programado para dizer tudo que falei do presidente, mas também não estou programado para continuar ouvindo tudo que ele fala todo santo dia. Eu quero saber quem é o adversário do dia, que ele, por favor, pare de fazer do povo brasileiro que está morrendo de Covid o adversário de todos os seus dias. Que pare com isso. Prefeito Kenzô, daqui de Brasília, prefeito, a gente está vendo bem no tom da sua entrevista aqui o quanto o senhor está emocionado e o quanto que o senhor está abalado com a situação que a cidade de Manaus está enfrentando por conta da Covid-19. E eu gostaria de saber, prefeito, se o senhor já conversou com o ministro da Saúde, Nelson Teich, no mesmo tom, mostrando a dificuldade que vocês estão enfrentando em relação a equipamentos de proteção, em relação a respiradores, a tomógrafos, como o senhor acabou de falar. O senhor colocou isso na ponta? O senhor mostrou isso para o ministro da Saúde? Qual foi a resposta que o senhor teve do governo federal em relação a isso? Há uma previsão de quando esses equipamentos devem chegar na cidade de Manaus? O que, Kenzo? Eu não conversei com o ministro Teich, até porque ele tem um braço operacional, que é o general Pazuello, que é, aliás, aqui da terra. Ele tem de cor e salteado
os documentos que dizem o que é essencial para nós. O que é essencial para nós. E eu estou esperando. Era para ter vindo há dias, não veio. Eu estou esperando, eu estou aguardando. Não posso aguardar a vida inteira. A nossa capacidade de resistência solitária, ela pode ser a mais brava possível, mas ela tem o limite. Tem o limite que é a sobreexaustão. Então, o que há, na verdade, é uma inadimplência do governo federal em relação a o que está acontecendo aqui. Eu volto, então, nesse caso, falar com o ministro Tais, não conheço, não tenho a menor relação com ele, eu me dava com o ministro Mandetta, não tenho a menor relação com ele, não tenho nada contra ele, acho o currículo dele bonito, mas acho suas frases vagas e acho que está na hora de ele ser mais objetivo. Ele tem que ser mais claro. Quando ele fala uma coisa, me parece que ele fala por parábolas. Eu não quero parábolas no tratamento da Covid. Então, ele tem lá, o Ministério da Saúde sabe do que Manaus precisa. E mais, se demorarem muito a mandar, talvez daqui a pouco a gente tenha que fazer uma outra lista com outras necessidades, porque vai evoluindo. O que não está evoluindo é a rapidez da burocracia brasileira em contraposição à rapidez desse grande lutador que é o coronavírus. Nós estamos lutando contra uma pessoa mais rápida, que se preparou, com enorme preparo físico, disposto a tudo, e nós estamos aqui sem a cabeça, que é o presidente, estamos lutando do jeito que podemos e sabendo que é uma luta absolutamente desigual. Então, o Ministério da Saúde está em falta. Mandou uma coisinha, mandou 8 milhões de reais para a Secretaria de Saúde. Não é isso que a gente quer. A gente quer muito mais do que isso. A gente quer instrumentos de proteção individual. A gente quer tomógrafos. A gente quer remédios. A gente quer roupas para os chamuzeiros. A gente quer, enfim, uma lista interminável, que aqui eu nem me recordaria, de coisas que não são as necessárias para nós enfrentarmos a luta. Quem é que vai enfrentar a luta? Aqui sou eu. Aqui somos nós que vamos enfrentar essa luta o tempo inteiro. E do jeito que der. Sem Manaus jamais se render. Perfeito. O senhor falou aí agora sobre que o senhor está esperando um posicionamento dele, mas não seria necessário o senhor cobrar o quanto antes isso? Afinal de contas, o secretário Pazuello é daí, como o senhor falou, conhece a realidade. E por que o senhor não cobra isso, então? Qual a avaliação que o senhor faz em relação a isso? Por que o senhor não faz essa cobrança, então? Primeiro eu cobro, já tive conversas muito sinceras com ele. Aliás, eu tenho muita dificuldade de não ter conversas sinceras. Para alguns isso é defeito, para outros é característica, e para uns poucos é a qualidade. Eu não sei conversar fora da sinceridade. Conversei com muita sinceridade. Recebi promessas e vi compromissos assumidos. Eu estou aguardando que o general Pazuello me diga. Ligar para ele, posso ligar em seguida. Agora, eu creio que eu estou passando também um recado para ele e para o Ministério da Saúde, através aqui da CNN, muito claro. Porque não tem muito o que discutir, não tem muito o que ter rapapé e abraço para cá, abraço para lá, até o abraço está proibido, não tem que abraçar. É simplesmente ver a nossa lista, atender o que está ali, não tem nada absurdo. Eu, por exemplo, nunca fui a favor dessa farra fiscal que queriam fazer, eu sou a favor do Plano Mansueto, com algumas melhorias que estão sendo trabalhadas aí a título de ajuda para a população. Eu penso sempre na questão do equilíbrio fiscal. Manaus é fiscalmente equilibrada. Então, eu não peço nada exagerado. Eu peço que não esqueçam o que nós estamos passando aqui. E eu ficar ligando todo dia vira agradável, uma pessoa super agradável. E com a fama de ser um grande homem de logística. Então, que mostre agora, na sua terra, que é um grande homem de logística e entupa isso aqui dos equipamentos que nós pedimos. Eu pedi a ele, o que é de Manaus, mande para Manaus. O que é do Estado do Amazonas, mande para o governo do Estado do Amazonas. Até porque Manaus tem uma população maior do que Acre, Rondônia, Roraima e Amapá juntos. E se Manaus não fizesse parte do Amazonas, o Amazonas seria um pequeno estado. E Manaus continuaria sendo um dos estados bastante populosos da federação. Então, entender. Eu peço isso, compreensão, entendimento desse momento grave por que passamos e muita responsabilidade pública e agilidade. Boa vontade, o Pazuello tem, não tenho nenhuma dúvida disso. Tenho estima pessoal por ele. Agora, se eu tiver que ser muito sincero, a estima pessoal é imensa, mas eu tenho muito mais estima pelo povo de Manaus do que por qualquer pessoa, por ele ou todas as demais pessoas juntas. É uma questão de opção. A gente vive de escolhas e eu sei fazer com muita clareza e com muita firmeza as minhas escolhas.
Prefeito, qual a sua avaliação sobre o plano de ajuda a estados e municípios fechado ontem, costurado ontem no Senado, que tem a possibilidade de ser votado amanhã, por enquanto votação marcada, costurada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre? E com o Guedes, né? Eu tenho admiração pelo ministro Guedes, gosto dele. Eu entendo que o Guedes tem razão quando ele diz: não vamos transformar a pandemia em mamata para políticos que não sabem governar, que faliram o Estado, faliram municípios e querem aproveitar a pandemia para se encher de dinheiro, enfim, aumentando de maneira desnecessária o absurdo déficit público com que somos obrigados a lidar. O que vi me pareceu bastante racional, bastante racional. Eu não vejo razão para exageros, não vejo razão para... Eu me contentaria com o que vi ali. Me contentaria com o que vi aprovado no Senado, através desse acordo feito entre o presidente Alcolumbre e o ministro da Economia, Guedes. Prefeito, eu tenho uma outra dúvida. A gente segue esse quadro Visão do Poder entrevistando diversas autoridades, políticos, prefeitos, governadores. E nessa semana a gente entrevistou o governador do Pará, o Helder Barbalho, e ele classificou toda essa pandemia como em uma palavra apenas. Ele disse clamar, ou seja, ele estava clamando por equipamentos, por insumos, por ajuda. Gostaria de saber do senhor que palavra o senhor usaria para esse momento aí, para a cidade de Manaus. Eu repetiria as palavras do governador do Pará. Eu ontem gravei vídeo para todos os chefes de Estado do G7 e mais para os países que não são do G20, que tem aquele critério que é meio torto do PIB, né? Países ricos que são pequenos, e como são pequenos, eles têm um grande PIB per capita. Finlândia, por exemplo, não está no G20, mas pode ajudar se quiser ajudar. Gravei para todos, pedindo que nos ajudassem e mostrando, por outro lado, o favor diário, o bem diário que o Estado do Amazonas, que é o que resta de verdade na Amazônia brasileira, com 96% da sua cobertura florestal em pé, o que ele faz com seus grandes rios como elemento que contém parte do aquecimento global, dizendo que era hora de eles olharem, saírem do discurso e olharem na prática como é que fazem para proteger um povo que presta tantos serviços ao mundo. E agradeci de coração o que pudessem fazer, ainda que não fazendo nada. Uma carta eu agradecerei, mas acho que está na hora de nós mostrarmos. Falam tanto que a Amazônia é tão importante para o mundo, que os seus líderes fundamentais mostrem isso agora. E fiz uma rápida comunicação dirigida para a Emma Thunberg, dizendo que ela é, obviamente, uma líder mundial, pedindo que ela ajude nessa conscientização de que não devemos deixar o Amazonas e a Amazônia morrerem. E tenho certeza que isso certamente vai ecoar naquele coraçãozinho e fora o que vamos continuar fazendo aqui, que é insistindo num rame-rame desnecessário, porque se sabe o que nós precisamos, mandem o que nós precisamos, ou digam que não podem mandar o que nós precisamos. Mas o fato é que, por mim, nós não estamos no pico, por mim o pico ainda vem aí, e o pico vindo aí depois, enfim, nós temos que esperar mais sofrimentos ainda para nós podermos respirar. E sabendo que nos espera uma mega recessão, uma recessão brutal. Depois de tudo isso, quando para o nosso povo não se enganar, a gente falar sempre a verdade, para o nosso povo não se enganar, saibamos todos que depois vem uma mega recessão, uma recessão mundial que terá reflexos especiais sobre alguns países mais debilitados economicamente, entre os quais o Brasil. O Brasil precisaria ter acelerado reformas, poderia estar, em vez de o presidente ficar falando tanto como fala, fazendo reformas micro-reformas que prepararia o Brasil para o momento de enfrentamento à recessão, cuidar de declarar a independência do Banco Central, era um projeto meu como senador, e depois esfacelaram, depois que eu saí do mandato, esfacelaram esse projeto. É hora de autonomia ou independência, no caso eu prefiro independência do Banco Central. É hora de, depois o ministro Guedes fazer um roadshow
procurando reconquistar a confiança de investidores, ou seja, depois teremos uma outra luta, teremos um outro Covid, que é restaurar a credibilidade de um país que teve recentemente o seu grau de, o seu grade, né, o seu rating de risco aumentado aos olhos dos analistas mais acreditados com que conta a análise econômica. Prefeito, esse é um vírus novo, mas ele expôs problemas antigos do país e também problemas antigos de Manaus. O senhor acredita que errou a não dar mais atenção, por exemplo, ao sistema de saneamento básico da cidade? Olha, quando eu cheguei aqui agora, nós tínhamos 4% de esgotamento sanitário. Devemos estar hoje na casa dos 22%. Essa altura eu nem estou conseguindo dar tanta atenção para isso. Eu tinha um compromisso com a empresa. Primeiro, peguei uma empresa que não resolvia as coisas. A que está hoje, ela é sócia do Banco Mundial e sócia do Fundo Soberano de Singapura, ou seja, ela não pode protagonizar nenhum desastre na Amazônia, e sairia muito caro para ela diante dos seus principais acionistas, enfim. Então, eu estava pedindo alguma coisa tipo 30%. Eles me falaram que eu não entrego o governo daqui a meses com 30%. Me prometeram mais do que esses 22%. Me prometeram mais, eu vou cobrar isso. Mas veja o salto de 4% de esgotamento sanitário para 22%. Drenagem, eu faço o dia inteiro. Drenagem de águas da chuva e de águas servidas, nós fazemos o dia inteiro. Então, nós não estamos tão mal servidos de drenagem assim. O que nós temos é necessidade de um verdadeiro programa de moradia popular, porque nós ainda temos vários problemas. Nós temos uma participação muito expressiva do tráfico de drogas, se intrometendo como se fosse um Estado dentro do Estado, se intrometendo nas coisas normais da cidade, fomentando invasões para instalar seus comércios. Devastaram uma área há algum tempo atrás. Eu lutei contra isso quase que muito solitariamente. Devastaram uma área no Rio Tarumã, abriram uma calvície ali, e tudo porque queriam a beira do rio. Aquilo foram aproveitadores, aqueles tradicionais aproveitadores de invasão, os pobrezinhos que vão iludidos atrás de uma casa própria, e o tráfico, desta vez. Foi o primeiro sinal que ele deu. Chamaram de Cidade das Luzes. Até hoje está. A gente luta, cheguei a tirar, contei com a ajuda de muita gente aqui e até do governo da época, para nós tirarmos, e tiramos. Lá o que eles querem, além de fazer aquele comérciozinho local, é a beira do rio para facilitar o escoamento das drogas. É o que eles querem. E isso está lá. Aí fundaram a Cidade das Luzes 2. Ou seja, são problemas muito graves. Cada invasão dessas renova as demandas por saneamento, as demandas por drenagem, as demandas por condições dignas para o ser humano viver.